Ai, meu Deus, Pai do Senhor Jesus de Nazaré, povo de Deus, eu acabei de chegar da Avenida dos Andradas. Eu fui congregar na Igreja da Graça de sede regional de Belo Horizonte, ali na Avenida dos Andradas 1005. E a Avenida dos Andradas está bombando. As nossas obras da Avenida dos Andradas estão bombando. Só hoje cerca de 3 milhões. E povo de Deus, vocês estão aqui na Solvi, no uma hora de oração, uma hora de louvor, uma hora de ensino. Eu, Solange Júlio, Maria do Socorro Júlio, eu ensino vocês a colocar o diabo debaixo dos seus pés. Colocar o diabo no lugar dele, no tempo real. Você coloca o diabo aí onde você está, debaixo dos seus pés. E eu coloco aqui, nós unimos a nossa fé e nós colocamos o diabo no lugar dele, debaixo dos nossos pés. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E é nessa fé, nessa unção que nós temos de estar, povo de Deus. Nós temos de estar aí, ó, no caminho, na verdade, na vida. E eu conto para vocês o meu testemunho, eu conto para vocês aí, ó, que eu perdi o meu marido militar, eu perdi o meu marido na cidade de Carnésia e voltei para a comunidade ali, ó, de São Pedro, comunidade onde eu nasci, cresci, os meus pais, né, a comunidade onde os meus pais me criaram. E de lá, gente, a minha irmã me fez um convite para que eu viesse para Pedro Leopoldo, para conhecer o Senhor Jesus. Para conhecer o Senhor Jesus, um Deus que me curaria, que me libertaria, me tiraria todas aquelas dores, aquela tristeza, aquele medo que eu sentia por ter perdido meu marido. Tá ali com três filhos. O meu filho mais novo está com 1 aninho. E a Stephanie com 2 anos e o Stanley com dois. A Stephanie estava com uns 3 anos e o Stanley estava com 5 anos. E ali, povo de Deus, eu com meus 3 filhos, na casa dos meus pais, recebi o convite da minha irmã para vir para Pedro Leopoldo. E no momento de organizar minhas coisas, organizar ali a minha mala para estar vindo, eu orei a Deus, eu falei com Deus, Deus me leva para uma igreja séria, uma igreja que pregue a palavra de Deus séria e não me deixa ser enganada, são tantas igrejas, não me deixa ser enganada. E aí, povo de Deus, chegando em Pedro Leopoldo, a minha irmã era de outra denominação e a minha irmã falou comigo o seguinte: agora nós vamos nós vamos ir na Igreja da Graça, porque a Igreja da Graça é mais próximo da nossa casa. Você com esses 3 meninos e eu com a Neomara, nós vamos estar indo na Igreja da Graça. E assim nós fizemos, nós começamos a congregar na Igreja da Graça. E eu chegando ali, ouvindo o Evangelho, eu tive certeza de que era ali que eu queria estar. Sentei, já estava sentada, eu descansei ali, ouvindo a palavra de Deus. E ali estava iniciando a minha caminhada com o Senhor Jesus de Nazaré. E conto para vocês que ali eu fiz o curso Fé, eu participei ali, eu fui professora de escolinha, eu e a Stephanie minha ajudante, eu saí da escolinha e fui ser obreira no salão lá, obreira lá, e vim para Santa Luzia, e chegando aqui em Santa Luzia, eu tinha que fazer um concerto para me poder estar fazendo a obra de Deus, porque eu aprendi sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, gente, ali eu tinha que fazer um concerto para mim estar voltando a fazer a obra de Deus. E eu, assim, cheguei aqui no imóvel,
vim para ficar um tempo curto, porque o meu projeto era comprar uma casa, comprar um imóvel, comprar um lote onde eu pudesse construir a casa do jeito que eu queria. Eu construiria embaixo a garagem, a loja, e na minha casa sempre teve uma igreja, e construiria ali a igreja embaixo da minha casa. E assim, com espaço para me morar, para me organizar minhas coisas, para me ter um quintal e poder plantar as minhas coisas. E aí, povo de Deus, eu acabei ficando aqui mais tempo, e ali fiz o conserto que eu tinha que fazer e fui fazer a obra de Deus aqui em Santa Luzia. E eu conto para vocês, no momento que eu fui ser obreira, eu também fui ser, olha o que eu fiz no momento que eu estava sendo obreira. Eu era obreira, fazia a obra. Geralmente eu teve um tempo que eu ia 2 vezes. Eu ia, parece que de manhã e à tarde, 3 horas. Ou à tarde e à noite, às 18 horas. Eu só sei que teve um tempo que eu fui em 2 horários, porque o meu objetivo sempre foi ajudar. Eu nunca quis atrapalhar, sempre quis ajudar. E aí, povo de Deus, ali nós tínhamos as nossas obrigações ali. Nós visitávamos as senhorinhas, nós levávamos santas ceias, todo dia de Santa Ceia nós levávamos, todo mês nós levávamos Santa Ceia para algumas senhoras. Uma essa morava lá em Santa Luzia, a outra morava aqui, mais próximo aqui, e a outra morava bem ali na Avenida da Brasília. Então, eu entrei na obra de Deus para colaborar, para estar fazendo realmente a obra, para estar vivendo ali no meu melhor, para estar indo para frente, gente, não para ficar como água parada. Nós temos que estar sempre indo para frente, não parar, não interromper aí a obra de Deus. E povo de Deus, simplesmente maravilhoso, foi simplesmente maravilhoso esse tempo de estar ali trabalhando ali na obra de Deus. E eu sempre conto para vocês aí das reuniões ministeriais que teve, e conto para vocês ali o que Deus falava comigo, e eu ia e falava com a equipe lá, falava com a equipe de obreiros aqui de Santa Luzia. E eu falo com vocês que nesse tempo que eu fazia a obra, eu visitava as pessoas, eu fazia a obra ali. Depois nós tínhamos também o culto de intercessora, e assim, foi um tempo ali de muito trabalho, mas com muita alegria, com muito empenho para que desse tudo certo. E no que dependia de mim, gente, eu ia lá e fazia. Aí eu dou o grito para vocês aqui. Aí nós vamos lá, nós fazemos a nossa parte, nós passamos, e aí eles vêm e colocam uma catineia, uma vagabela, uma galega, uma patricinha no nosso lugar. E aí, além de colocar essas galegas, essas patricinhas, essas vagabelas, essas muquirana, né, gente? Essas muquirana, essas giraias aí no nosso lugar, eles tomam nossos filhos e fazem os nossos filhos o que querem. É muita injustiça, e nós reivindicamos aqui, ó, nossos direitos. E hoje eu falo com você que o Senhor Jesus é o nosso advogado, e nenhuma causa que você coloca diante da mão do Senhor Jesus, você sai ali perdendo. Então, é nessa fé que eu estou, e é nessa fé que eu estou convidando vocês para entrar aqui e aprender a colocar o Satanás e seus demônios no lugar dele, debaixo dos nossos pés, e não aceitar de maneira nenhuma a derrota na sua vida, e não aceitar de maneira nenhuma espírito de miséria, espírito de medo, espírito de doença na sua vida. Inclusive, eu tenho chamado vocês, eu tenho desafiado você, mulher, você que está aí, ó, com seus 38, 40 anos, e está vindo essa calorada aí no seu corpo aí, ó, você está sendo aí acometida de um calor
calor que sobe e desce. Abre a sua boca. Escuta o que eu estou ensinando você. Abra sua boca e repreenda esse mal. Você fala, simplesmente você fala assim, olha, temperatura volta à normalidade em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E diabo, tira a sua mão do meu corpo. O meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Sai do